my dear, welcome back. Ok? Deixa um desafio para você aí, tá? Pesquisa aí o que é esse dear. Hello, my dear. How you doing? Como é que você tá? Ou então o famoso what's up? What's up? I'm good. Okay? Tô bem aí, ok? Então, vamos lá. Né? Bookship, page 23. Até rimou, né? Bookship, page 23. Without further ado. Ou seja, sem mais delongas. Without further ado. Vamos direto ao ponto aí. Let's get down to the business. Ela estava acostumada a was she supposed? Opa! Tá esperto, né? Viu na outra aula que was she supposed é o quê? Era para ela. Agora vamos ver o ela estava acostumada a. Was she used to? Isso mesmo, used to. Teacher, mas e se eu quiser falar used to? Pode falar, tá? Você fala de um jeito, cada um fala de um jeito. Estou te preparando para que você pode ouvir, para que você seja capaz aí de saber o inglês falado, entender, melhor dizendo, aí o inglês falado, ok? Was she used to? Was she used to? Used to. Isso mesmo, used to. Was she used to? E vai colocar o ing nos verbos, tá? Nas ações aí, por exemplo, do, né, fazer, vai ficar doing, divulgar, anunciar, advertise, vai ficar advertising, na hora de escrever você tira o ir, go, ou seja, vai ficar going, mimar, pamper, vai ficar pampering, ok? Teacher, mas vem cá, doing não é fazendo? Sim, mas pense pelo seguinte, por exemplo, se fosse was she doing? Was she doing? Ela estava fazendo? Automaticamente você vai falar dessa forma. Ela estava fazendo, né? Chega o seu chefe lá, né? Alguém, um colega aí na viagem, o que ele falou? O que ela falou aí? Fala ela. Perguntou se ela estava fazendo. Was she doing? Automaticamente você vai fazer isso. Agora, quando você ouvir um used to, was she used to doing? Olha, é o português. Was she used to doing? Ela estava acostumada, automaticamente você vai falar fazer. Até porque ninguém fala, ela estava acostumada fazendo. Fica até estranho, né? O português já te corrige, você nem vai perceber, tá? Na hora de traduzir para quem não fala inglês e sim português. Ela estava acostumada a fazer, ela estava acostumada a divulgar, ok? Então, vamos lá. Ela estava acostumada a fazer as tarefas domésticas dela. Was she used to doing her house chores? Was she used to doing her house chores? Ela estava acostumada a divulgar o produto. Was she used to advertising the product? Was she used to advertising the product? Ok? Advertising. Aqui. Advertising. Ok? Com ing. Okay? Se você vir, né, escrito com Z aí, tá? No lugar do S é escrita britânica, tá? É British spelling. Was she used to advertising the product? Was she used to advertising the product? Ela estava acostumada a ir direto? Was she used to going straight? Was she used to going straight? Por exemplo, ela estava acostumada a ir direto para casa? Was she used to going straight home? Was she used to going straight home? Ela estava acostumada a ir direto para o trabalho? Was she used to going straight to work? Was she used to going straight to work? Só antes do home que não tem o to, tá? Se você pensou nisso aí, tá? Eis a resposta. Was she used to going straight to work? Ela não estava acostumada a ir direto para o trabalho? Wasn't she used to going straight to work? Wasn't she used to going straight to work? Ela não estava acostumada a mimar? Wasn't she used to pampering? Wasn't she used to pampering? Ela não estava acostumada a tirar sarro, a zombar, né? Wasn't she used to teasing? 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 Ela não estava acostumada a alugar uma casa? Wasn't she used to renting a house? Wasn't she used to renting a house?
Ela não estava acostumada a guardar os carros. Wasn't she used to putting the cars? Wasn't she used to putting the cars? E vem aqui, né, naquela regrinha, na hora de escrever. Consoante, vogal. Consoante, qual que é a regra? Dobra a consoante. ING. Wasn't she used to putting the cars away? Wasn't she used to putting the cars away? Wasn't she used to putting the cars away? Ela não estava acostumada a guardar os carros? Ela não estava acostumada a beijar a bochecha dele? Ou, naturalmente, né, dar um beijo na bochecha dele? Wasn't she used to kissing his cheek? Wasn't she used to kissing his cheek? Ela estava acostumada a beijar o rosto dele, ou dar um beijo em seu rosto, né? She was used to, isso mesmo, vai ficar meio não, né? Um som de Z na hora de fazer o link aqui, ó. O blending, né? Blending. She was used to kissing his cheek. Ela estava acostumada a fazer ofertas de negócio. She was used to making business. She was used to making business. Removo o E na hora de escrever e coloco o I. She was used to making business. Ela estava acostumada a fazer negócio. Agora, ofertas de negócio. She was used to making business offers. She was used to making business offers. Ela estava acostumada a fazer ofertas de negócio para eles. She was used to making business offers to them. She was used to making business offers to them. Para nós, to us. Tá? Aí você vai criando seus exemplos aí. Ela estava acostumada a analisar o orçamento. She was used to analyzing the budget. She was used to analyzing the budget. She was used to analyzing the budget. Okay? She was used to analyzing the budget. Se você vir esse analyze aí, ou analyzing, escrito com S, é British spelling, tá? Ortografia britânica. She was used to analyzing the budget. Ela estava acostumada a contratar e treinar. She was used to hiring and training. She was used to hiring and training. Ela não estava acostumada a contratar e treinar. She was a new, parece novo, né? New. Isso mesmo. She was a newster. She was a newster. She was a newster. Hiring and training. She was a newster. Hiring and training. Ela não estava acostumada a fazer grandes investimentos. She was a newster making great investments. She was a newster making great investments. Teacher, great não é ótimo? Sim. Se você faz um negócio ótimo, é grande, né? Por que não falar assim também, ou traduzir? Ok? Ela não estava acostumada a ouvir, a escutar. She was used to listening. She was used to listening. Ela não estava acostumada a escutar clientes insatisfeitos, por exemplo. She was used to listening to, porque quem ouve a quem, né? She was used to listening to unsatisfied clients. She was used to listening to unsatisfied clients. Ou customer, tá? Cliente também aí. No plural, customers. She wasn't used to listening to unsatisfied customers. She wasn't used to listening to unsatisfied customers. Ela não estava acostumada a receber telefonemas, né? Chamadas nacionais. She wasn't used to receiving. She wasn't used to receiving. She wasn't used to receiving national phone calls. She wasn't used to receiving national phone calls. She wasn't used to receiving national phone calls. Por quê? Porque não falava inglês. Mas você que está aqui agora já pode receber aí, né? Ela não estava, no caso, recebeu ou não recebeu o internacional aqui, tá? Ela não estava acostumada a receber chamadas ou telefonemas internacionais. She wasn't used to receiving international ou international, como eu disse. She wasn't used to receiving international phone call. She wasn't used to receiving international phone call. She wasn't used to receiving international phone call. Ok? Vamos para os exemplos aí, ó. Quando ela estava acostumada a analisar o orçamento? When was she used to?
Analyzing the budget. When was she used to analyzing the budget? O filho deles estava acostumado a se levantar. Was their son used to getting up? Was their son used to getting up? Tá vendo? Já logo de cara aí troquei, né? Um pronome por nome. Você deve fazer o mesmo. Né? O filho, their son. Por isso que tem que ser was, tá? Ô, Tisha, mas tá tão da cara. Pois é, mais experiência aí de anos e anos. Por incrível que pareça, ainda pode ocorrer isso, tá? Das pessoas, não sei porquê, achar que, teria que ser um were, tá? Mas não, eu falo sobre ele, né? He, ou seja, então tem que ser was. O filho deles estava acostumado a se levantar, de novo, o filho deles, não tem nada a ver com plural, não. O filho deles, né? Eu me refiro a ele, o filho. Was their son used to getting up? Was their son used to getting up? Was their son used to getting up? Com quem ela estava acostumada a ir trabalhar? Who was she used to going to work with? Who was she used to going to work with? Onde ela estava acostumada a receber chamadas ou ligações, né? Onde ela estava acostumada a receber ligações? Where was she used to receiving phone calls? Where was she used to receiving phone calls? Com quem ela estava acostumada a trabalhar? Who was she used to working with? Who was she used to working with? Who was she used to working with? Você pode treinar com frases curtas assim, tá? Para trabalhar os verbos. Com o tempo você vai colocando os complementos, ou seja, nem por isso a construção das estruturas vão ser desconstruídas, ok? Who was she used to working with? Com quem ela estava acostumada a fazer? Who was she used to doing with? Com quem ela estava acostumada a analisar? Who was she used to analyzing with? Até automatizar aí, tá? Você se sentir seguro para poder dar mais detalhes. Para quem ela estava acostumada a fazer ofertas de negócios? Who was she used to making business offers? Who was she used to making business offers? Who was she used to making business offers? Em quais lugares ela estava acostumada a ir? What places? Ou a que lugares, né? What places was she used to going? What places was she used to going? Ok? Pergunta negativa? Lembrou, né? É só colocar wasn't ao invés de was e pronto. Ela estava acostumada a fazer isso de tarde à tarde, pela tarde. Cada um fala de um jeito. She was used to doing this in the afternoon. She was used to doing this in the afternoon. O filho, não tem nada a ver com plural, não. O filho deles, mas é o filho, ele. Então, por isso que é was. O filho deles estava acostumado a se levantar às 8. Their son was used to getting up at 8. Their son was used to getting up at 8. Ela estava acostumada a ir trabalhar com nosso pai. She was used to going to work with our dad. She was used to going to work with our dad. With our. Vai repetindo aí, ó. With our, with our, with our, with our, with our. Cansou, né? Mas memorizou. She was used to going to work with our dad. Ela estava acostumada a recebê-los ou recebê-las na casa de quem? Dela, né? Isso aí. She was used to receiving them at her house. She was used to receiving them at her house. Ou no escritório dela, né? Por que não? She was used to receiving them at her office. She was used to receiving them at her office. Na sala? Room. E vai fazendo seus exemplos aí. Ela estava acostumada a trabalhar com a minha equipe. She was used to working with my staff. Staff. Sorry, não step, tá? She was used to working with my staff. She was used to working with my staff. Ela estava acostumada a conversar com a minha equipe. She was used to talking to ou talk with my staff. E vai fazendo essas trocações que eu faço aqui, tá? Ela estava acostumada
a fazer com alemães, né? Alemãs não, alemães, alemães ou alemãs? Bom, enfim, tá? Como eu disse, deu uma bugada aqui, não vou reeditar o vídeo, não vou começar tudo de novo. Porque errar faz parte, tá? Sorry for that. Desculpe por isso. Sorry for that. Ela estava acostumada a fazer com alemães, ou fabricar, tá? O make tem esse sentido de fabricação. She was used to making with Germans. She was used to making with Germans. She was used to making with Germans. Ok? Sempre que você for falar nacionalidade, adjetivo, letra maiúscula. Ela estava acostumada a ir a festas. She was used to going to the parties. She was used to going to the parties. Negatives. Ela não estava acostumada a analisar o orçamento. She wasn't used to. New, lembrou, né? New, parece new, né? Aquela palavrinha lá, né? Nova, novo, novas ou novos, que é a mesma coisa. Nada de tacar S, senão vai virar notícia ou notícias. Então, é new, tá? Parece, né? Então, vou deixar aí para você lembrar, tá? She wasn't used to analyzing the budget. She wasn't used to analyzing the budget. O filho deles, ou o filho delas, o filho deles não estava acostumado a se levantar às 7. Their son wasn't used to getting up at 7. Their son wasn't used to getting up at 7. Nossa, por que ele não estava acostumado? Ó, dá para prolongar mais coisa aí. Because their son was used to getting up at 8. Né? O filho deles, não estava acostumado a se levantar às 7. Por quê, né? Porque o filho delas estava acostumado a levantar às 8. Tá vendo? Ó, escrevi uma linha de folha aí só usando o complemento. E usando duas colunas daqui mesmo. E você pode fazer o mesmo. Ela não estava acostumada a ir trabalhar com ele. She wasn't used to going to work with them. She wasn't used to going to work with them. Tudo junto. With them. Ô, teacher, eu posso falar with him? Pode. Estou te preparando para o que você pode ouvir, tá? Até porque todo mundo fala tudo junto, conectado, connected speech. She wasn't used to going to work with them. She wasn't used to going to work with them. Ela não estava acostumada a recebê-los no escritório. She wasn't used to receiving them at the office. She wasn't used to receiving them at the office. Ela não estava acostumada a fazer negócios. She wasn't used to making business. She wasn't used to making business. Ela não estava acostumada a vê-los ou vê-las. Você vai saber porque você vai estar engajado na conversa, se é eles ou elas, tá? She wasn't used to seeing them. She wasn't used to seeing them. E se você reparou no E, né, eu mantive dessa vez. Porque o se, ele tem 2 E's, então eu não posso remover. Senão fica até estranho remover um E aí, tá? Quando o verbo terminar com 2 E's, você os mantém, ok? She wasn't used to seeing them. Ela não estava acostumada a ir a festas. She wasn't used to going to the parties. She wasn't used to going to the parties. Ok? Bom, já vimos tanto aí, né, que você dá uma pausa aí, tá? E trabalha a pronúncia, tá? Eu não vou prolongar aqui o vídeo, porque já vimos bastante. Dessa vez vai ficar meio que um desafio aí, né? Um challenge para você verificar aí sua pronúncia. Anotar também, né? O jeito que se fala e depois verifique em outros vídeos ou no seu site de pronúncia aí de sua preferência, your preference. Ok? That was the class of today. Thank you for attending. Bye bye. See you in the next class.